Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de trabalho e energia. Eu vou fazer agora uma questão sobre trabalho. A questão diz assim: um bloco cúbico, cujas faces têm 25 centímetros quadrados cada uma, desliza sobre uma mesa cuja superfície é plana. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa é de 0,45 e o coeficiente de atrito cinético é 0,4. O bloco, cuja massa é de 50 gramas, é puxado por uma força de 2 newtons. Sabendo que a aceleração gravitacional local é de 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo do trabalho realizado pela força de atrito durante um deslocamento de 20 centímetros é... Então, sempre que a gente tiver um problema deste tipo, a gente tem que lembrar logo de cara que será que a força de 2 newtons ela é suficiente para fazer o bloco andar? Sair do repouso? Então, veja bem, a primeira coisa que eu vou analisar é quando o bloco está em repouso, tá? Quando ele está em repouso, o coeficiente de atrito que está atuando sobre ele é o atrito estático, tá? E esse atrito vale 0,45. Então, a gente tem que lembrar que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que como o bloco está na horizontal, a gente tem que lembrar que para cá é o peso, para cá é a normal. Nessa situação, a gente diz que a normal equivale ao peso. Então, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes mg, porque peso é igual a mg. Então, a gente sabe que a força de atrito estático vai ser 0,45, que multiplica a massa. Cuidado aqui que ele falou que a massa é de 50 gramas, e aqui a gente só pode usar a massa em quilo. A gente tem que ter cuidado porque a massa ela está em grama e a gente tem que transformar essa massa para quilo. Então, eu sei que é 50 vezes 10 a menos 3 quilos vezes a gravidade, que é 10. Então, a força de atrito vai ser 50 vezes 10, 500. 500 vezes 0,45 vai me dar 225 vezes 10 a menos 3. Ou seja, newtons, né? Ou seja, isso aqui é uma força de atrito de 0,225 newtons. Essa força aqui, ela é muito menor que a força que está atuando sobre o bloco. Então, realmente, esse bloco vai se mover. Então, isso aqui é só uma verificação. O que eu vou fazer? Eu sei que o trabalho da força de atrito vai ser igual a força de atrito vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Então, na situação que o problema está descrevendo, né, eu tenho o bloco na horizontal, eu tenho lá a força que está puxando o bloco, e para cá eu tenho a minha força de atrito. Como o bloco nessa situação ele está movendo, não é? A gente vai usar o coeficiente de atrito cinético, tá? Então, cuidado com isso. Bloco parado, coeficiente estático. Bloco movendo, coeficiente de atrito cinético. Então, a minha ideia aqui vai ficar assim, ó. Trabalho da força de atrito vai ser a força de atrito cinético, vou botar aqui Fat cinético,
vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força de atrito e a força resultante que atua no bloco, que é F, né? Então, eu sei que é um cosseno de 180 graus. Cosseno de 180, a gente sabe que é menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos φ cinético vezes a distância. Eu não tenho φ cinético, então vou ter que calcular meu φ cinético. Como é que eu calculo o φ cinético? É o coeficiente de atrito cinético vezes mg. Então, eu sei que o meu φ cinético vai ser coeficiente de atrito cinético, 0,4, vezes a massa, que é 50 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Então, o φ cinético vai ser 500 vezes 0,4, isso vai me dar 200 vezes 10 a menos 3. Então, o φ cinético é igual a 0,2 newtons. Agora é só substituir, ó. Trabalho da força de atrito cinético vai ser igual a menos 0,2, que multiplica a distância, que é 20 centímetros. Eu não posso usar em centímetros, eu tenho que usar em metros. 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros. Então, o trabalho da força de atrito cinético vai ser igual a menos 0,04 joules. Tá? 0,04 joules é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 2 joules. Por isso que a resposta está na letra A, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.